Bom, pessoal, hoje é a aula 3, hoje é dia 18/6, 19h39, estamos começando aqui, né, nossa terceira aula. Hoje nós vamos discutir as diferenças entre tecnologias cognitivas, tecnologias não cognitivas, dentro de uma caminhada que é a compreensão de entender a revolução cognitiva, que se mostra, né, em função das manifestações, em função de tudo que está acontecendo no nosso país, cada vez mais necessário, né, galera? Então, queria que o pessoal que ouviu o vídeo comentasse para a gente começar a nossa brincadeira. Quem quer falar? Paulo, começa você, que você chegou mais cedo, a gente falou mais cedo. Paulo? Paulo caiu. Fernando? Não. Fala então, eu Paulo. esqueci de abrir o microfone. Beleza. Faz parte. Então, vamos lá. Eu assisti só hoje o vídeo da aula passada que eu não estava presente. E emendei com esse vídeo 3 sobre as tecnologias cognitivas e não cognitivas. Você ouviu toda a aula passada? Cara, no 80%. Tá, beleza, só para saber. Vai, mete bronca. Faltou um pouquinho no final, porque eu queria ver pelo menos umas 2 vezes o vídeo de hoje. Eu achei o máximo esse lance do intermediadores e reintermediadores. Acho que isso bate muito com o que a gente estava falando agora há pouco sobre a situação política, que não dá para sair do foco, né? Claro. Exatamente. Os caras estão tentando manter uma coisa intermediada quando já foi, entendeu? Não tem mais como. A coisa já virou, já se espalhou, já é totalmente horizontal. Nem o conceito de horizontal eu acho que eles entendem, de como que um movimento, como que uma comunicação pode ser horizontal e não hierárquica, vertical, em que você responde a alguém, todo mundo falando ao mesmo tempo, é uma coisa que está completamente fora para a cabeça deles. Eu acho que foi o que eu consegui encaixar melhor nesse lance do intermediadoras e reintermediadoras. Eu acho que essa questão da adaptação das organizações que você fala é uma coisa muito complexa, né? Pô, eu fico apavorado de imaginar as organizações que nós temos, as instituições, as empresas, qualquer tipo de organização se adaptando a uma forma como essa de comunicação, de tecnologia, né? De entendimento, de tecnoecologia. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso, fico meio apavorado com isso. Beleza, então vamos fazer o seguinte, quem quer falar? Fernando, fala você. Estão me ouvindo? Então, pode falar. Estou ouvindo. Acho que, Paulo, tá vazando teu microfone aí. Fernando, fala aí. Fernando. Caiu? Não, né? Fernando. Fernando está falando, a gente não está te escutando. Você acha que desligou o telefone? Agora? Isso, agora sim. Então, eu estou me lembrando do conceito de rede que está difundido naquela escola de rede. Aham. Que foi inventado por aquele sábio, aquele físico alemão. Uhum. Enfim, a rede tem uma vida, ela tem uma vibração própria, ela não tem vida própria, mas ela tem uma vibração própria, né? E isso eu acho que tem dado essa capacidade da comunicação correr, né? Essa velocidade que a comunicação corre e os conceitos se mudam e as pautas, e a gente estava falando aqui da multiplicidade das pautas, né? Pautas múltiplas, difíceis até mesmo de você manter um controle sobre elas. Imagina a imprensa tradicional como não está sofrendo para acompanhar um movimento desse, né?
essa velocidade é tal que fica muito difícil a gente até mesmo entender ou acompanhar. Beleza. Em relação ao vídeo, em relação a tecnologias cognitivas, não cognitivas, você viu o vídeo? Então, eu assisti o vídeo, né? Nós estamos falando de tecnologias cognitivas reintermediadoras, né? Bom, isso é uma realidade. Acho que você mesmo evoluiu no conceito, né? Há um ano atrás você falava em que a internet ela cortava, ela tinha uma propriedade de cortar os intermediários, né? Desintermediadora, né? Hoje está muito claro isso, né? E ela facilita tudo isso. Beleza. Quem quer mais falar? Vamos lá. Fernanda, fala aí, boa noite. Boa noite. Então, é que o vídeo eu achei tão claro, né? Muito claro. Então fica difícil falar sobre ele, porque é isso aí, né? E eu acho que, principalmente a parte que você fala, né, dessa... Só um minutinho, Fernando, tá vazando o microfone. Fala, Fernando. Tá. Quando você fala dessa revolução cognitiva reintermediadora, né, e aí você diz que ela descontrola, aí você faz, né, o paralelo com o papel impresso, né, com a imprensa, descontrola o poder, né, provoca, mexe, né, na maneira de pensar, oxigena a sociedade, né, e, criando novas maneiras, né, de se organizar, e o interessante é que isso está muito colado ao que acabou de acontecer, acho que está acontecendo, né? Então acho que por isso que todos nós estamos falando dessas manifestações, porque elas eram quase como um exemplo, né? Um exemplo da teoria que você expôs vamos dizer, no primeiro vídeo, né? E aí foi interessante, porque num segundo vídeo, né, que você não colocou exatamente para o curso, mas acho que as pessoas viram, não sei, hoje, né? Que é quando você diz as manifestações sem palanque, né? Quer dizer, isso levando a um novo paradigma. Você fala do aumento da população, na mudança na forma de comunicação e no questionamento justamente dos tais modelos de governância, né? E a gente está vendo isso, né? Essas manifestações aí, a mim elas causam muita perplexidade, né? E eu sei por que elas causam perplexidade em mim, porque elas estão mostrando uma nova maneira, que é essa aí, sem líderes personalizados, sem partido, sem sindicato. E aí tem a minha própria história, né? Quer dizer, eu saí às ruas quando era estudante, já também apanhei da polícia, estive na invasão da PUC aqui em São Paulo, fui presa, né? Mas qual era o jeito que a gente entendia a política? A gente pertencia a tendências estudantis, né? No caso era da Liberdade e Luta, que apesar do nome era uma tendência bem hierarquizada, né? E a gente tinha líderes, a gente tinha que seguir o máximo de liberdade que a gente tinha era votar nas assembleias. Uma vez votado, ganhava a maioria e se fazia exatamente o que, vamos dizer, as lideranças determinavam. Quer dizer, um espanto assistir agora a isso, conectando com essa ideia de revolução cognitiva, né? Eu acho que essa manifestação tem liderança sim, e são as redes sociais. Elas estão fazendo essas manifestações, pelo que eu acompanhei aqui, como que as pessoas se organizaram e dizendo vamos, e de várias frentes, e tudo pela rede, tudo pelo Face, e de repente isso, né? Então, é um momento que eu estou bastante curiosa, esperançosa e um pouco abalada, né, nas minhas... com o meu passado, abalada com o meu passado. Então é isso, adorei o vídeo, acho que ele foi incrivelmente claro e ao mesmo tempo um exemplo que veio, nossa, casar assim, de maneira impressionante com o que foi dito.
É isso. Então vamos lá. Boa noite, Joyce. Rafael, quer falar? Quero repor. Então vamos lá. Deixa eu organizar aqui meu bloco de notas e, enfim, lembrar do vídeo. Eu vi também o vídeo não tem muito tempo, foi ainda hoje. Enfim, todo mundo falou aqui isso. Citou o exemplo de tudo que foi comentado no vídeo, né, de tecnologia intermediadora, reintermediadora, e quase todos agora citaram a questão das manifestações. E eu estou pensando aqui, né, com relação a tecnologia intermediadora, reintermediadora, as intermediadoras são para consolidar o modelo de sociedade, né, e as reintermediadoras provocam as revoluções cognitivas. Aí pensando aqui no rádio, na televisão, enfim, na internet, questão impressa, qual a diferença que você falou do papel, internet, né, que são as duas reintermediadoras, e por que o rádio e a TV não é? E eu não sei se eu estou certo, mas eu peguei aqui uma expressão que eu posso chamar de alta taxa de coletividade na tecnoecologia. Então, eu acho que a taxa de coletividade com que se propaga as ideias e a informação é que talvez seja também um índice bem importante para dizer que essa tecnologia é reintermediadora. Exemplo, aí a gente vai ter como exemplo, como você falou do papel, a questão da fala antes, né, do discurso, que era o principal era o principal instrumento para propagar a ideia, e aí quando chega o papel, torna-se um alcance maior, uma duração maior e uma rapidez melhor ou maior da informação. E, poxa, o rádio, a televisão não fizeram isso. Pensando assim num gráfico, a gente pode pensar como o papel colocando essa taxa de coletividade lá em cima e o rádio, a TV descendo um pouco, porque também une as pessoas, também dá alcance, duração, mas são coisas mais específicas, dentro de um ambiente que torna algumas coisas não tão alcançáveis quanto o papel e a internet fizeram, né? A internet está fazendo por enquanto. Aí lembrando então das manifestações, não poderia deixar de citar, uma coisa me chamou muita atenção, que desde domingo, eu me recordo no domingo para cá, talvez sábado, enfim, mas as pessoas falando sobre, enquanto tiver a manifestação acontecendo, deixa o Wi-Fi ligado da sua casa para que a gente propague a informação mais rápido. Isso é importantíssimo para que realmente haja rapidez e que os fatos e que as coisas factuais sejam propagadas, sejam enfim ditas, né? E, enfim, com o confronto da polícia com os manifestantes, quem está errado? Quem começou primeiro? Isso com relação a a duração da informação, a alcance e a rapidez dela, e portanto a alta taxa de coletividade é que vai ditar quem de repente pode estar certo ou não nisso. Então a minha contribuição para isso, eu acho que é de falar sobre essa taxa de coletividade, assim, até que ponto a informação pode ser bastante propagada e ser mais coletiva, mais colaborativa. Tá certo. Então, Alex, fala você. Depois a Joyce, que chegou depois, ela fala, e a Simone, vamos ver como é que ela vai. Tá, joia. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu trabalho numa startup de debates e eu já estou envolvido em falar sobre debates online muito tempo, desde, eu acho que uns 2 anos atrás. E eu passei desde do fim de semana
foi bom para mim porque virou meio um laboratório dessas teorias que o Nepô passou para gente, do vídeo. Depois que eu vi o vídeo, costumo ver o vídeo mais 3 vezes assim, durante a semana, para a ideia ir maturando na cabeça. E me serviu de base muito para conversar com as pessoas, ou no Facebook, ou no Twitter, no Google Plus. E eu percebi muito isso, assim, as pessoas estão tentando entender os motivos disso tudo, né? E por quê, como é que termina, como é que começou, para onde é que vai. E eu acho que as tecnologias cognitivas as pessoas ainda não perceberam qual é o real papel que a internet tem como reintermediadora. Acho que o processo ainda não tá claro na cabeça de todo mundo, assim. Até as pessoas que nasceram no digital, participam no digital o dia inteiro, usam o digital para um monte de coisa, ainda não conseguiram perceber qual é o real papel dessas tecnologias, o que ela cria, né? Quando você fala de revolução cognitiva, de ditadura cognitiva, de novos processos, de como é que a tecnologia cria uma tecnoecologia, as pessoas ficam meio perdidas aí. E aí os vídeos do Nepô serviram para mim, pessoalmente, nesse debate online, para dar uma base, assim, ó, dá uma olhada nisso aqui, depois a gente continua conversando. Esse da aula de hoje e outros da segunda e da primeira aula serviram muito para debater sobre os debates e continuar a conversa num nível mais elevado, assim, que não seja o achismo e para onde é que vai isso tudo. Para mim acabou sendo um bom laboratório durante essa semana agora. Legal. Joyce, só um minuto. A Simone, estou lendo aqui, Simone. A Simone está aqui falando, né, sobre essa questão das tecnologias, né? Ela concorda com o fato da gente estar separando essas tecnologias, acha importante isso. Aí ela fala de uma dúvida que ela teve, né? Segundo a matéria ali, o país está preparado para essas mudanças? Segundo as informações obtidas com a restrição da energia, pode ter um apagão da internet, ou seja, é possível ter um apagão da internet, né? O país não está preparado para tanta tecnologia. Isso que ela coloca, eu já estou anotando aqui, para depois, então, quando eu falar, a gente colocar. Se você quiser complementar alguma coisa, Simone, escreve, eu complemento. Joyce, fala lá. Joyce. Mas, pô, então eu acabei de entrar aqui, eu prefiro escutar um pouco mais. Você chegou a ver o vídeo? Não? Oi? Chegou a ver o vídeo? Vi o vídeo, sim. Quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não. Prefiro escutar um pouco mais. Tá bom. Tá? Tá, sem problema. Fernando, posso só falar uma coisinha? Com certeza, com certeza. Então, eu queria só recuperar a história do rádio que foi falada, né? Só uma coisa que eu pensei aqui, né? O rádio, como pelo que eu entendi, né? Foi colocada, que o rádio ele também teve, né? Uma alta taxa, né? De conectividade, né? De coletividade, né? E que é verdade, né? O rádio ele mobilizou muita gente no Brasil, é só ver a historinha do Brasil e ele está lá, né? Presente todo o século XX. Mas a minha observação é assim que, diferentemente da internet, diferentemente das redes sociais, o rádio ele ainda mantém até hoje uma estrutura, uma arquitetura que é aquela do poucos, né? Falando para muitos, né? Quer dizer, o rádio, na verdade, ele levava o quê? Ele levava o discurso dos líderes, que chamavam as massas. E agora, o que a gente está assistindo é todo mundo falando. Quer dizer, hoje, no meu Facebook, por exemplo, eu compartilhei 1000 coisas, as pessoas foram compartilhando o que eu compartilhei, bom, em suma, quer dizer, nós estávamos fazendo os discursos, só essa observação, assim como uma diferença entre essas duas, que você chama de tecnologias cognitivas, né? Idem a TV, etc. É isso. Tá.
Bom, então... Posso dar uma completada nisso daí que a Fernanda Claro. Completada não, continuada. Eu gostei muito dessa expressão taxa de coletividade. Eu gosto dessa palavra coletividade, tem até um projeto disso. Eu percebi o seguinte, eu acho que a questão do intermediadora ou reintermediadora está muito ligado a ser centralizado ou ser descentralizado. Entendeu? Todos os outros caminhos que a gente tinha, jornal impresso, jornal, revista, rádio, TV, como a Fernanda falou, parte de poucos para muitos. Quer dizer, tem uma concentração, né, uma centralização da mensagem. A mensagem vem de um conjunto de pessoas, tá? Ou de um conjunto de ideias até. Enquanto que hoje em dia, principalmente na internet, e eu acredito que tenha sido o mesmo fenômeno no início do papel impresso, é todo mundo falando, entendeu? São todas as ideias, ninguém está castrando nada. Quer dizer, todo mundo tem uma ideia, fala, joga ali, e a situação eu tenho uma ideia, você tem a sua ideia, essas duas ideias vão virar uma ideia melhor, entendeu? Se forem 3, 4, 10, 40, 100 mil ideias juntas, elas vão virar todas uma ideia melhor. Entendeu? Por quê? Porque são muitos filtros atuando naquele negócio e buscando caminhar na mesma direção. Porque, voltando a usar como exemplo aí as manifestações, cada um quer uma coisa, mas todo mundo está querendo um futuro melhor, está querendo um desenvolvimento, uma melhora de infraestrutura, uma melhora para a vida coletiva, da coletividade. Então eu acho que é aí que está o grande gancho, né? Se é centralizado, ela é intermediadora. Por quê? Porque ela vai procurar manter. Entendeu? São aquelas mesmas pessoas vendendo aquela mesma ideia. Então, deixa tudo como está. Vocês estão gostando mais de amarelo? Eu pinto aqui uma barrinha embaixo amarela e pronto. Mas é azul esse negócio. Vai ficar azul. Enquanto que quando você descentraliza, você realmente quebra, estraga, atrapalha a vida dos caras de montão. Porque são ideias completamente diferentes. Que podem até encaixar um pouco com a ideia deles, mas como eles não têm nenhuma ideia boa, tende a ser tudo ao contrário. Falei. Uma última coisa. Eu acredito que saber se uma tecnologia é intermediadora ou reintermediadora é uma classificação posterior, né? Talvez quando inventaram a TV, tenham pensado, vamos fazer programas coletivos de todos para todos. Eu acho que até era uma ideia nos Estados Unidos, tinha alguma coisa nesse sentido, programas comunitários, etc. Ainda tem alguns resquícios de TV comunitária, de rádio comunitária, mas com o tempo isso acabou na mão de alguns. Com isso ela se tornou intermediadora. Não é isso? Não é uma classificação posterior? Olha só, bom, primeiro vamos... falei um monte de coisa. Não, foi ótimo, a discussão toda Então, me posicionando primeiro é o seguinte, eu tenho percebido ao longo desse período todo, já estou completando aí talvez quase 10 anos de preparação e discussão com as pessoas sobre esse assunto, né? E cada vez mais pensando, né, e tentando melhorar a minha capacidade de entender e de repassar o conhecimento. Então são duas coisas separadas. Então as pessoas muitas vezes acham que é uma coisa só. Você percebe, você passa, né, que são duas coisas diferentes. Você tem o compositor e você tem o intérprete. Uma coisa é o cara fazer a música, a outra é o cara cantar. Às vezes o cara é bom compositor e às vezes ele não é um bom intérprete, e vice-versa. Então, quando eu estou aqui trabalhando com vocês, eu tenho uma percepção e eu tento ver, né, um dos meus campos de estudo, é o campo de estudo, digamos, dos fatos, é o campo de estudo em que eu olho para as coisas que estão acontecendo, né, para as ações, para as coisas que estão acontecendo, etc, etc, em que eu vou tentar trabalhar com os fatos. E, do outro lado, nós temos as percepções, que é como as pessoas, né, nós nesse século que a gente está aqui, nesse período que a gente está, o que é o nosso senso comum, né?
o que são as coisas que a gente incorporou ao longo do tempo, né? Quais são as últimas teorias que a gente conseguiu realmente incorporar, né? Tem coisas assim que a gente ouve falar, né? Chegando à conclusão que Freud até hoje ainda não foi devidamente compreendido no dia a dia das pessoas, né? Então, tem toda uma parte que é a parte das percepções. Então tem os fatos e tem as percepções, né? Então, quando eu vou trabalhando essas aulas, eu estou tentando trabalhar com vocês de maneira mais aprofundada, num caminho devagar. A gente tem 8 encontros, né? Eles estão mais ou menos planejados para a gente aprofundar, que é agora a gente mostrar aqui. Você vê como é rico, né? Você vai falar assim, não, vamos passar batido, que é uma coisa muito clara, né? Até a Fernanda falou isso, é uma coisa muito clara, né? Tecnologias tem uma certa lógica, etc. Mas tem as coisas, né, que a gente pode ir aprofundando, consolidar, né, para vocês passarem por isso, porque no momento, numa determinada situação, você vai perceber que a pessoa está colocando de uma determinada maneira, a pessoa fala, não, internet, pô, teve o rádio, teve a televisão, isso aí você ouve toda hora o cara falando. Agora a internet, não tem muito diferença não, tem muito bababá, mas você vai ver que no fundo não tem diferença. Aí você vai falar, não, peraí, companheiro, deixa eu problematizar isso com você, deixa eu dar uma problematizada na tua percepção, né? Se o cara for uma pessoa que tem espaço para o diálogo, tudo bem, se não tiver, tu passa batido, tudo bem, vamos embora. Mas se o cara tiver um espaço para conversar, você vai dizer, olha, peraí, a gente fez uma discussão lá, num grupo que a gente teve, e a gente viu que existe uma diferença. E a gente vai ter que dividir isso aí. Não pode chamar, né, como a gente viu no outro encontro, a gente não pode chamar de todas as tecnologias iguais. Tem tecnologias que fortalecem, né, o corpo, né, que permitem que a gente vá mais longe, etc. E tem tecnologias que são as cognitivas, que expandem nossa mente. Bom, e aí dentro dessa tecnologia cognitiva, nós temos aí 2 divisões. Então, quando a gente, por exemplo, que o Rafael colocou essa questão da taxa de coletividade, o que eu pensaria sobre essa taxa de coletividade? Porque o que acontece? A gente não pode dizer que o rádio e que a televisão não tiveram um papel muito importante na sociedade. Se a gente for começar assim, agora porque a internet é bacaninha, a gente adora a internet, vamos detonar o rádio e a televisão. Não pode ser isso, né? O rádio introduz, né, uma capacidade da informação à distância e, na verdade, o rádio, ele não é a sequência, isso aí é uma coisa mais recente que eu tenho trabalhado. O rádio não é a sequência do papel impresso. O rádio é uma evolução do mundo oral, né? Quer dizer, é como se a gente tivesse mundos paralelos. A gente tem um mundo oral que vem andando lá atrás, e depois você tem um mundo escrito que aparece. Aí quando o rádio vem, o rádio é uma evolução do mundo oral, né? É a possibilidade do discurso oral com muito mais capacidade de diapasão. E a televisão também é uma evolução, né, do mundo oral, porque você permite que aquela pessoa possa falar e ser vista, né? Então ela é uma projeção, um valor a mais, né? É uma possibilidade a mais do mundo oral. Aí, por que eu acho que a gente pode trabalhar com essa discussão da taxa de coletividade? Porque aí o que acontece? Coletivo, talvez, né, do ponto de vista geral, todas as tecnologias cognitivas, elas são, né, elas têm um impacto na sociedade, elas fortalecem coisas, etc, etc. A questão que eu acho que é central para a gente separar as duas coisas, quando a gente vai falar de tecnologias cognitivas intermediadoras e tecnologias cognitivas reintermediadoras, que eu acho, na questão do controle das ideias, que eu acho que é o que está fazendo a grande diferença nas manifestações que a gente está vendo no Brasil, né? Quer dizer, o que acontece? As tecnologias, a tecnologia do papel impresso, obviamente que hoje a gente olha, né, quer dizer, você tem uma limitação muito grande hoje de circular um livro, né, de circular um jornal, é uma coisa cara, etc, etc. Mas se você olhar para o ambiente do mundo oral e da capacidade que a gente teve com o papel impresso,
né, na Europa e depois se espalhando para o mundo todo, né? Quer dizer, o custo da circulação de ideias, eu tenho uns livros aqui que eu estudei para minha tese de doutorado, você reduziu o custo da circulação de ideias, na época, em 400 vezes. Quer dizer, o papel manuscrito, ele era 400 vezes mais caro do que o papel impresso. Então tem uma coisa aí que é econômica, que é o custo da circulação de ideias, né? Então quando a gente vai analisar, por exemplo, as tecnologias cognitivas intermediadoras, uma característica que é da tecnologia, que ela é própria da tecnologia, para fazer a disseminação do ponto de vista mais massivo, é a questão do custo, né? Uma televisão, um jornal de massa e uma rádio, você tem um custo, né, de estrutura para você montar a rádio, para você ter antena, para você distribuir. E você também tem uma facilidade muito grande de controle, né? As rádios piratas todas, etc. O grande problema das rádios piratas foi justamente porque o cara botava um aparelho, você tinha lá, sei lá, 5 rádios ou 10 rádios piratas, e o cara chegava na rádio pirata dele, né? Então, esse é o problema quando a gente fala das intermediadoras, né? Então, as tecnologias cognitivas intermediadoras, elas têm como característica o reforço, né, das estruturas de poder da sociedade, das organizações tradicionais que aprendem a lidar com essa mídia, que aprendem a controlar todo o ambiente cognitivo da sociedade. E quando elas aprendem a trabalhar com isso, né, elas conseguem controlar, de certa forma, né, a maior parte das ideias circulantes. Então elas começam a filtrar todas as ideias, né, de uma maneira muito interesseira, obviamente, e aquilo vai, de certa forma, de médio e longo prazo, criando quase um modelo de percepção única. Apesar de você dizer, não, as percepções são diferentes, você tem vários jornais, etc, etc., mas você não tem grandes mudanças nas percepções, né? A pessoa até chegar, né, digamos assim, pega uma Porta dos Fundos, né, que tem uma estética nova e tem um outro tipo de modelo de fazer humor, por exemplo. Se eles estivessem no modelo tradicional de hoje, como é que está acontecendo agora com Marcelo Adnet, eles teriam que se adaptar à televisão, e não a televisão se adaptar a eles. Então, aquele filtro ali, ou seja, para você ir para a TV Globo, você tem que abrir mão de uma série de coisas que te caracterizam, né? Então, na verdade, você se descaracteriza para poder ter essa diapasão maior. Tem uma autora que eu acho muito legal, no livro vai aparecer isso, no livro que eu estou fazendo, tem uma autora muito legal que ela fala sobre ciência, e ela fala que o modelo da ciência hoje, né, com os pareceristas, o parecerista ele faz mais ou menos o papel do editor do jornal, da televisão. Então o que acontece? O cara vai mandando os artigos para as revistas científicas e as revistas não vão aceitando o cara. Então o que o cara acaba fazendo? Ele acaba migrando, né, do modelo que ele tinha na cabeça dele, mais inovador, diferente, etc. Tal, e ele vai vendo como é que ele vai ser aprovado. Então ele entra num processo de adaptação e ele começa a abrir mão das ideias originais. Isso do ponto de vista para uma sociedade mais inovadora, para resolver problemas de uma forma diferente, né, para você fazer a inovação, isso vai aos poucos inibindo a inovação e vai criando uma sociedade humana mais controlada, mais conservadora, né, mais equilibrada, né, o conhecimento muito mais sólido que líquido, né. Então as tecnologias cognitivas intermediadoras são tecnologias que elas vêm consolidar o modelo. E aí, se a gente for ver isso e a gente vai ver isso um pouco já falando um pouco das revoluções cognitivas, a gente vai ver que essas tecnologias cognitivas intermediadoras, né, elas vêm para consolidar um modelo que aparece, e depois as reintermediadoras, elas vêm construir um modelo que cria um novo ambiente, né, para você poder criar novas coisas. Bom, então, isso já estou entrando na discussão do Malhado, né,
sobre essa questão da taxa de coletividade. Então eu concordo, né, quer dizer, eu não sei se a expressão coletividade ela conseguiria exprimir tudo. Eu acho assim que taxas de impacto de coletividade, todas elas têm uma forte taxa de impacto de coletividade, ou seja, o coletivo eles são atingidos por essas tecnologias, né? Agora, eles são atingidos de forma diferente, né? Então e aí vem a questão toda, né? Nós não podemos entender, nós não conseguimos fazer uma projeção do futuro, a gente não consegue fazer um modelo de estratégia se a gente não conseguir separar essas duas tecnologias, né? Esses dois ambientes completamente diferentes. Uma coisa que concentra as ideias, uma coisa que limita a capacidade de inovação, e um outro modelo, um outro ambiente que amplia a capacidade, né, desse modelo e que promove o descontrole das ideias, que é o que a gente está vivendo hoje, que é uma característica básica, inicial, fundamental, para conseguir compreender uma revolução cognitiva. Quando a gente tem umas estruturas todas montadas e que você, de repente, abre essas questões. Bom, então isso é a primeira coisa, depois a gente vai aprofundar isso. A segunda questão, que aí vem o que eu chamo, que a gente fez o vídeo um pouco, né? Que eu fiz este vídeo semana passada, e eu vou voltar a dizer que a gente precisa trabalhar isso, toda vez que aparecer, eu vou falar sobre isso. A gente aqui não pode, né, isso aí é uma meta discussão sobre diálogo, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande dentro da gente sobre essa questão do certo e do errado, né? Que o Rafael falou, não sei se eu estou certo, você tá. Não tem certo e errado, porque a questão do certo e errado diria o seguinte, olha, o Nepô pensa certo e eu tenho que ver se eu penso certo que nem ele, né? Então o que a gente tem que ver é o seguinte, se o pensamento que a gente tem, se a maneira que a gente está pensando, no momento em que esse pensamento ele desce para o chão, porque todo pensamento filosófico teórico, ele desce para o chão numa metodologia. Então quando ele desce para o chão numa metodologia, ele vai dizer, quando ele desce para o chão nessa metodologia, ele está conseguindo ser eficaz? Então não é o certo e errado, ele está eficaz, né? Então quando, por exemplo, o governador decide, não, eu vou fazer agora um modelo aqui de governança da seguinte maneira, ou eu vou fazer aqui essa estrada desse jeito, ou eu vou tratar os meus funcionários desse jeito, ou eu vou lidar com esse movimento desse jeito. Aí vai passar 3, 4 meses, a pergunta é, você está sendo eficaz no teu modelo? Não é uma questão de certo ou errado. Você está sendo eficaz? Está funcionando? Os seus objetivos estão sendo alcançados? Sim ou não? Você melhorou a relação com as pessoas? O seu objetivo era ser reeleito? O seu objetivo era conseguir ter uma alta taxa de aceitação da população? Você está conseguindo fazer isso? Esse teu modelo está sendo eficaz? A maneira que você está lidando com isso está sendo eficaz? Sim ou não? Aí vem a questão. Então, a questão não é, eu estou indo pelo caminho certo ou errado. Não, você está sendo eficaz? Aí você cria uma medição interessante. E aí você vem com a segunda questão da meta discussão sobre diálogo. Aí você vem com a segunda questão, que são as taxas. Você vai ter que fazer uma avaliação, você vai colocar isso em taxas, e você vai dizer, poxa, eu melhorei a minha taxa de diálogo, melhorei a minha taxa de conversa, quer dizer, eu estou conseguindo melhores resultados, eu estou conseguindo um custo-benefício melhor. Qual é o custo-benefício que eu estou tendo nesse troço? O meu desgaste político, qual é que eu estou tendo? Sim ou não? E aí você vai aferir. Porque quando a gente sai do certo ou errado, a gente ganha muito, porque a gente pode, a partir daí, começar a dialogar. Que é um pouco que a Joyce falou, o negócio das pastas. A pasta vem exatamente para a gente fazer a discussão das eficácias. Então o que a gente coloca dentro da pasta? A gente coloca números. A gente não coloca adjetivo, não coloca nada. O certo e errado são adjetivos. A gente coloca números. Espera aí. Olha só, a popularidade do Sérgio Cabral, antes da manifestação, era 48%. Aí ele vai para a televisão hoje e diz que tudo é manipulado. Ele cai para 32%. Aí você tem que falar, olha, você estava 48 e agora está 32. Você acha que você está sendo eficaz no que você está falando, na maneira que você está lidando? Né? Olha só, caiu de 48 para 32. Isso é um dado concreto, objetivo, né? Ou seja, ou pelo menos questionável, né? Você diz, olha, tá aqui vários institutos chegaram 48 para 32, alguma coisa aconteceu. Você acha que você está sendo eficaz da maneira que você está vendo o problema?
Vamos repensar essa maneira, vamos discutir isso de outra forma, vamos ver como é que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, isso tudo nos dá a possibilidade de pensar de uma maneira mais científica. E quando a gente pensa de uma maneira mais científica e a gente coloca na pasta, a gente reduz o tamanho do nosso ego e a gente pode começar a lidar melhor com os questionamentos, porque aí a pessoa vai dizer, não, vamos ver os números, vamos ver como é que você está avaliando esses números, da onde você pegou esses números, se esses números estão mais ou menos fidedignos, né, ou estão mais próximos da realidade, aí você vai trabalhando. Então, acho que ajuda. Toda vez que eu senti aqui que as pessoas estão trazendo coisas que eu acho que vão, de alguma forma, na vida delas, e no nosso caso, não colaborar para um diálogo, eu vou intervir, porque isso vai dando qualidade para vocês, não só no nosso curso, mas dando qualidade de vocês, de qualidade de percepção e qualidade de diálogo, de argumentação, que vocês vão sofisticando, né, a capacidade de percepção e de diálogo. Bom, aí entrando aqui um pouco já na discussão que fez porque aqui tem uma questão, que eu acho que foi a primeira questão que o Paulo coloca, nessa questão de como implantar. Essa discussão do como implantar nas organizações é a discussão que a gente vai fazer logo depois dessa fase mais teórica, filosófica, a gente vai entrar na fase metodológica. A fase metodológica é todo o papo que a gente vai ter que levar sobre a questão. Toda a parte metodológica é a parte toda da coerência que tem que ter entre tudo que a gente está falando e a metodologia. Tem uma forma de fazer isso que a gente está discutindo, já baseado aí em livros que a gente está lendo, em revistas, principalmente da Harvard Business Review, sugestões, etc. Então eu vou falar isso na metodologia, né? Eu digo para você, não é fácil, essa metodologia não é uma metodologia fácil, mas ela tem que ser coerente com a visão que você tem. Então, se você acha que a gente está vivendo uma revolução cognitiva, que o mundo está mudando, como é que a gente faz essa adaptação? Tem formas de fazer isso, tem formas que eu tentei nos últimos 7 anos que não deram certo. A gente vai falar bastante sobre isso na outra parte. Então eu queria só pedir para a gente jogar essa questão mais para frente, para não embolar o meio de campo. Bom, aí na questão aqui da Simone coloca o seguinte, o país está preparado para essas mudanças, né? Ela está colocando isso, né? E aí o que acontece é o seguinte, né? Isso foi a revolução cognitiva, e aí eu vou sugerir a vocês, vou fazer um dever de casa para vocês. Eu vou botar isso como dever de casa. Eu quero que vocês assistam essa semana o filme do Lutero. O filme do Lutero, eu vou botar lá o link direitinho. Eu tenho no meu blog, inclusive, eu vou colocar no meu blog, tem também um vídeo sobre o filme, né? E eu fiz um vídeo recente sobre o Lutero, que eu comentei da faixa, em que eu tive uma aula com o pessoal, comentei, quer dizer, tem vários filmes. Esse filme é um filme maravilhoso. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. Se vocês virem esse filme e depois olharem para a televisão, vocês vão olhar assim, caracoles, está acontecendo igualzinho. Vocês vão dizer, caraca, está acontecendo igualzinho. Porque vocês vão ver a reforma protestante, como ela aconteceu, mas foi igual. Igual, do nada acontece o troço. Do nada. Do nada aparece o pessoal maluco lá querendo fazer o troço, do nada. Entra lá para vocês verem esse filme. Esse filme é assim hoje. Se eu passar esse filme hoje assim, dentro dessa perspectiva, você vai falar, caracoles, como é que pode isso? Como é que pode um troço acontecer desse jeito, daquela maneira ali? O Lutero é um filme que o cara está lá, né? Ele está lá, ele tem acesso à Bíblia, e ele começa a espalhar as ideias dele pelo que eu chamo de rede social dos cavalos, distribuindo o material pelas redes sociais do cavalo, que vai distribuindo tudo. Aparece isso no filme. E do nada a galera fala, caraca, esse cara tem razão. E, puf, começa então todo um processo de mudança. E aí vai responder um pouco a ideia da Simone. Aí, Simone, eu queria que você visse esse filme, né? Tem inclusive no YouTube dublado, se você quiser ver no YouTube, tem dublado. Quer dizer, não vai dizer, não achei no locador, tem dublado. E tem legendado, obviamente, né? E talvez até no Netflix tenha ele dublado, legendado, não sei, não vi ainda.
o que eu queria dizer para vocês, então, é o seguinte, quer dizer, o que acontece? Não está preparado. Né? A gente não está preparado. Aliás, eu vou dizer para você, Simone, que é o seguinte, quando vem uma revolução cognitiva, né, nós estamos no fundo do poço do controle das ideias. O controle das ideias, que é a ditadura cognitiva, o que ela provoca? Ela provoca baixa taxa de abstração, ela provoca baixa taxa de diálogo, ela provoca muito conservadorismo, ela provoca fortes interesses individuais em cima dos coletivos, porque se você vai passando o tempo e as pessoas vão ficando sozinhas ali e podendo fazer o que elas querem, em função do controle das ideias, o que acontece? As pessoas vão trazendo, né, todo o lado, digamos assim, egoísta das pessoas, as pessoas vão usando, né, o poder que elas têm para se beneficiar daquilo. Então, quer dizer, você tem um bolo aí de coisa que né, você vai pegar esse bolo aí, o que eu vou colocar nesse bolo aqui? Vou anotar aqui no meu diário de bordo. Você vai colocar de um lado baixa abstração. Do outro, você vai colocar fortes interesses, alta taxa de interesse. Vou botar aqui como taxa, alta taxa de interesse, né, ligada a tudo. Quer dizer, os caras têm muito a perder em cima disso. Né? Depois você vai ter aqui conservadorismo em função de tudo isso. Né? Incapacidade de mudar. Então, exatamente o que acontece é que a gente foi o que aconteceu lá em 1450, e olha só que interessante, 350 anos, galera, 350 anos para que a gente fizesse a Revolução Francesa e derrubasse o rei. Demorou 3 séculos e 50 anos para acontecer a Revolução Cognitiva e mudar o modelo político, social e econômico na época. Né? Então, se a gente parar para pensar, e o Lutero, e aí é verdade, a Reforma Protestante, ela acontece 50 anos depois da chegada do papel impresso. Então, e a gente está vivendo hoje, não é uma Revolução Francesa. A gente está vivendo hoje é uma reforma luterana. A gente está vivendo hoje umas revoltas. A gente pode dizer que hoje a gente está vivendo uma revolta. Não é um movimento organizado, né? Eu não sei se a gente vai ter uma organização, mas de qualquer forma um levante em que as pessoas estão ali, não sei do que. Né? Eu não sei, a gente não tem parâmetro para imaginar o que vai acontecer. Uma coisa do Egito só acalmou depois que caiu lá o ditador. Né? Então eu não sei se a gente vai derrubar algum ditador, mas de qualquer forma a gente tem aí um movimento que a gente tem que ver onde vai dar. De qualquer forma, então, Simone, respondendo a tua questão, eu vou dizer isso para você. A gente não está preparado, não. As organizações não estão preparadas. E aí vai pegar um pouco o que o Alex está falando, que aí eu acho que é uma discussão super legal, Alex, que é a seguinte. A possibilidade... Tem um livro que caiu na minha mão, que é um livro de um cara chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que é um comunista, a Fernanda deve conhecer, né, o pessoal, Fernando deve conhecer também, o pessoal mais velho conhece, é um comunista da época lá do Mussolini, ficou preso, escreveu os livros dele na prisão, etc. Papá. E ele tem um conceito que eu gosto, né, que ele chama os intelectuais orgânicos. Então o que ele diz? Que todo o movimento que acontece na sociedade, existem embates filosóficos que acontecem na sociedade, que esses embates filosóficos, você não chega nesses embates filosóficos, nas questões mais de fundo, né, se você não estudar muito. É a mesma coisa assim naquele cara que estuda música. Se o cara tá tocando música no violino e tal, aí o cara fala assim, poxa, esse cara, ele destoou naquela música, na hora que ele foi dar aquele não sei do que, você fala, o quê? Você acha que, tá a coisa mais maravilhosa do mundo, o cara, aquele cara destoou naquela nota. Por quê? Porque o cara estuda música há 10 anos, então ele consegue chegar a um requinte, né, de detalhamento e de aprofundamento numa determinada questão que a maior parte das pessoas não chega. Né? E a filosofia é um pouco por aí também. Né? Mesma coisa o poeta, né? Quando o Ferreira Goulart fala de poesia e as pessoas falam de poesia, o Ferreira Goulart diz assim, poesia é uma linguagem.
que você vai aprender a usar essa linguagem e você vai aprender a desconstruir essa linguagem. Mas para você desconstruir a linguagem, você tem que ler muita gente para você entender o que é a linguagem, para você poder desconstruir, né? Senão você não consegue desconstruir o troço. Então, é a mesma coisa em relação a essas coisas todas. Então, para a gente poder entender esse mundo todo, né, para a gente poder entender essa visão toda que a gente está aqui discutindo, para a gente poder entender esse macro cenário, quer dizer, tem aí todo um caminho, né, que o Pierre Levy fez, que o Castells fez, né, que o Clay Shirk fez, que esse conjunto enorme de autores que eu tenho aqui fez, e aí depois que eu estou fazendo, que o Augusto de Franco está fazendo, que o Silvio Meira está fazendo, que vocês estão fazendo também, que todo mundo está fazendo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está construindo, né, a partir de todo um pensamento, juntando esses pensamentos todos, para construir um cenário que faça mais sentido. Né? Diz lá o nosso amigo Marcelo Gleiser que ele fala o seguinte: não existem explicações finais, existem explicações melhores. Então o que a gente está tentando construir é uma explicação melhor sobre fenômenos completamente inusitados que vocês estão aqui, a gente está acompanhando, né? A gente está discutindo isso aqui, né? E a gente estava discutindo isso aqui semana passada. As manifestações eram manifestações ainda dentro de um conceito mais ou menos, né, normal, que a gente está acostumado. E essa semana, né, que o pessoal está falando que é dia 17, né? Está querendo marcar isso 17 de junho como uma grande data, né? E eu acho que realmente é uma grande data de uma grande virada, né? A chegada, né, de boa parte, né, um pedaço da população no século XXI. Foi isso que aconteceu aqui, né? A gente entrou no século XXI usando as ferramentas do século XXI para tentar começar a duelar politicamente dentro de um século novo. Para fechar isso, o que eu queria dizer, que é uma coisa que tem a ver com essa discussão toda, que é isso, né? Eu acho que essa ideia de uma pauta única e de um movimento único, de coisas únicas, é justamente essa diversidade que as plataformas políticas, as novas plataformas políticas, que a gente vai ter que construir, que elas não existem, que elas vão ter que dar conta. Então, assim, você vai ter milhares de discussões em paralelo, a galera discutindo os índios, outra galera discutindo o movimento gay, outra galera discutindo a questão agora dos psicólogos, né, que o cara maluco lá, o Feliciano, diz que agora está querendo mudar a lei para que os psicólogos possam encarar o homossexualismo como doença, e aí de repente vai ter a discussão da mata, vai ter o pessoal da malária discutindo a lei da malária, tem outro cara lá da dengue. Então, assim, a multiversidade, para isso tudo ser atendido, né, para a gente não precisar ir para a rua para quebrar as coisas, etc. Tal, você tem que ter uma mega plataforma, essa plataforma tem que estar ali, as pessoas envolvidas com aquela discussão têm que ter poder de decisão, não é uma discussão assim, chama o Sérgio Cabral, chama o Eduardo Paz, não, o cara vai clicar, o cara vai dizer assim, aí a galera vai dizer, olha, quem quiser discutir esse assunto tem aqui para discutir. Você quer discutir o quê? Você quer discutir Lagoa Rodrigo de Freitas? Está aqui a discussão sobre a Lagoa, aqui a discussão é essa, nesse momento é essa, aí tu entra na discussão, você participa. Então é uma coisa meio multi mesmo, entendeu? Uma galera discutindo Maracanã, a Copa do Mundo, outra galera discutindo educação, outra galera discutindo saúde. A gente faz isso no Facebook, né? Se você parar para pensar, a gente faz isso no Facebook. Você está lá na linha do tempo, tu tá lá, daqui a pouco tem uma galera que você está discutindo evolução cognitiva, aí tem uma galera lá que você entrou para discutir dieta, daqui a pouco tem uma galera discutindo, né, stand-up, né, surf, aí tem uma outra galera que está falando de música, tem outro pessoal falando de poesia, você está ali multi-universos discutindo conforme as pessoas estão nos grupos que você tem, né, você vai discutindo com essa galera toda. Então discutir e tomar decisão é um pulo. Então é para esse mundo que a gente vai ter que ter plataforma. E o que eu acho que as pessoas estão dizendo na rua é um pouco isso. Não tem plataforma para isso. E aí tá assim, tá essa confusão, porque existe o seguinte, a cabeça da gente, que é o papo do McLuhan, né? O meio é a mensagem. E o pessoal está dizendo, né, que o movimento é a mensagem, né? A passeata é a mensagem. Ou seja, o que a gente está dizendo é, a gente já é mutante. O cara que usa essas ferramentas todas intensamente, ele já é mutante.
E ele já tem essa capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo e várias demandas ao mesmo tempo. A sociedade, as organizações que são monotemáticas. Então, o que a gente vai ter que fazer? E a gente vai passar aí um bom tempo, né? E a minha proposta é criar zonas de inovação. Eu estive lá com o pessoal da Marina, né, na rede, e criar zonas de inovação para a gente experimentar esses modelos aí. Não está pronto. A gente não sabe como faz. A gente sabe que mais ou menos é uma coisa mais ou menos por aí. E aí a gente vai ter que dar uma ajeitada nessa direção. Bom, era isso que eu queria falar. E agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham aí das coisas? Quem quer falar? Quem quer falar? Oi, Nepo. A Joyce. Fala, Joyce. Bom, é muita coisa para lidar ao mesmo tempo, né? Mas acho que o que eu tenho para falar sobre essa questão é muito o que eu tenho percebido dessa garotada que está surgindo e que tem muito a ver com tudo isso que você acabou de colocar. Tá boa a ligação? Tá ótimo, tá ótimo. Sobre essa questão da multidiversidade, né? E como que você está lidando com esses diversos com essa diversidade de universos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É muito essa questão, né? Quando a gente olha para os nossos filhos, assim, você tá na internet, está escutando uma música, está estudando para a prova, está vendo televisão, está conversando com 4, 5 amigos ao mesmo tempo na internet, assim, não tem mais como fugir. Esse é um modelo novo. E realmente, assim, hoje eu fico pensando que isso é uma coisa que acontece também no nosso trabalho o tempo todo, né? Principalmente quando você é empresário, que a quantidade de coisa que está surgindo o tempo todo é o concorrente fazendo um determinado trabalho que você gostaria de estar fazendo, que você já tinha pensado antes, mas você não teve tempo de colocar em prática. O teu funcionário pedindo uma coisa aqui, é uma ideia que está surgindo ali na frente, que você começa a fazer, só que você está fazendo com mais 15 ideias que estão ao redor, enfim. Eu acho que eu gostei muito dessa questão que você colocou, de que não tem mais um jeito certo ou um jeito errado, mas é pensar na eficácia, porque para a gente lidar com essas tecnologias reintermediárias, né, com essa nova maneira de pensar as coisas, de pensar de maneira inovadora, você não pode mais colocar entraves na sua cabeça e dizer, não, tem que fazer assim porque esse modelo deu certo. Porque não tem mais modelo certo. Esse que é o ponto. É 1 milhão de coisas que você tem que pensar ao mesmo tempo e que essa questão de você avaliar pela eficácia, avaliar pelo resultado real que aquilo está dando, você consegue ter uma noção melhor, e é um passo de formiguinha mesmo, é uma coisa depois da outra, aí deu certo, maravilha, vou continuar por aqui, aí chega lá na frente e trava, não, então agora eu vou caminhar para um outro lado, experimento de um outro lado, e a gente vai meio que batendo cabeça nessa história, mas eu me sinto assim muitas vezes, sabe, como se fosse, né, você até usou a imagem do formigueiro aí, dentro de uma caixa, dentro de um labirinto, com um monte de portas onde eu posso entrar, e aí você vai experimentando essas portas, né? Você vai verificando se uma coisa está certa, se não está, porque não existe um modelo, a gente que está criando, né? E acho que é muito importante a gente ter consciência disso. Legal. Alex, fala, que você queria falar. Duas coisas. Isso aí que foi a Joyce que falou agora? Foi. Isso. Se você olhar o formigueiro de cima, é assim que ele se comporta, as formigas se comportam, né? Elas vão batendo de cabeça uma na outra, tem a troca ali, e ela vai, bate numa outra, bate e volta, acho que essa tentativa e erro por isso que eu achei genial a analogia do Nepo com o formigueiro, que é bem isso aí, você vai, toca um no outro, tem aquela conversa rápida, aí tenta um caminho, aqui não dá certo, você vai, entra em contato com o outro e tenta outro caminho.
Mas eu queria voltar aqui um pouco que eu anotei um negócio que o Nepo falou. E aí eu lembrei de uma matéria que eu li sobre estudos sobre como é que as novas tecnologias estão mudando o cérebro das pessoas. E aí eu fiquei pensando assim, se o modelo atual, né, que uma geração nasceu nela e a gente está usando muito também, está mudando a nossa forma de pensar. E além disso, o nosso cérebro como órgão, e pessoas que não estão nesse meio, como vamos usar de novo o exemplo agora das manifestações, os políticos, a polícia, eu fico pensando se não são, vou exagerar, tá? Duas quase espécies diferentes. Uma analógica digital e a outra completamente analógica. Será que essas duas não conseguem conversar porque estão virando espécies diferentes? Assim, a interação rede social online entra tanto na nossa cabeça e a gente formatou ela e ela formatou a gente de uma certa maneira que a gente está virando coisas diferentes. Será que isso faz sentido, assim? Legal, vou discutir isso aí. Quem quer falar mais? Rafael, fala aí, você que está perplexo. Rafael? Oi. O microfone estava desligado. Difícil. Vamos tentar. Mas... Fala um pouquinho mais alto, Rafael. Oi. Melhorou? Isso. Melhorou, fala. Pronto, melhorou agora? Tá ótimo. Enfim. Pegando um pouquinho o gancho aqui do Alex e da Joyce, a Joyce falou sobre os filhos dela que, enfim, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí pensa nessa história um pouco de, sei lá, multiconexão, multi-informação. O Alex também citou, falou um pouco sobre, deu o ar da graça sobre isso e falou das tentativas das formigas, né, e das multipossibilidades que a gente tem, e o conceito do formigueiro que você falou, Nepo, que realmente é sensacional. A gente até já tinha discutido aqui no programa que você veio aqui, né? Tecnologias mudando o cérebro das pessoas. E eu acho que é bem por aí mesmo. A gente começa a seguir alguns padrões que outras gerações não seguiam antes, né? Padrões de comportamento e, enfim, a absorção do conteúdo, da informação. E aí, enfim, o que o Nepo falou antes sobre essa plataforma única dentro de grupos, dentro dessa multidiversidade, assim, essa tentativa de pensar em uma plataforma para conseguir distribuir fazer canais de comunicação, né, que a gente já faz, como ele disse, no Facebook. Ainda perplexo sobre isso tudo, bem difícil definir alguma coisa. A gente não está talvez a gente não seja esse o papo para definir, é só uma impressão continuada, a gente continuar conversando. Eu só queria voltar lá atrás. A questão da coletividade foi um termo que eu usei e na verdade eu acho que é um elemento, achei que fosse um elemento para pensar nisso tudo que a gente falou de intermediação, mas enfim, também não sei se é eficaz ou não, mas me veio isso à cabeça a partir do momento que a gente pensa que a internet pode e está fazendo com que a gente tenha um alcance maior de troca de ideias e tal. Essa reintermediação que a internet traz, acho que
provoca isso tudo, né? Esse comportamento diferente, essa multipossibilidade, e aí por isso, justamente por isso que é a tecnologia que vai provocar essa percepção diferente, que vai provocar esse novo olhar, esse jeito inovador de trazer as novas ideias. E a gente está nesse turbilhão aí tentando entender um pouco mais sobre isso. Bom, ainda complexo, estou tentando estruturar as coisas aqui, mas espero ter contribuído com alguma coisa. Legal. Fernanda, fala você. Oi. Fernanda, né? Isso. E tem o Fernando também, né? Mas é a Fernanda. Bom, você falou muitas coisas, né, pô? Densas, né? Mas aqui teve umas que acho que me chamaram, me detive mais, né? Então, voltando lá à história quando você fala da redução do custo da circulação das ideias, né? Isso é bem legal, é isso mesmo, né? Rádio, TV, cinema, né? O cinema também, são indústrias, né? Envolvem dinheiro, equipes, né? Divisão de trabalho, né? Então, acho que isso, em parte, na época das TVs comunitárias, quando começou uma aqui em São Paulo, eu até tive um pouco envolvida, né? Que eu era roteirista na época, e vi toda a dificuldade. Imagina, a gente queria fazer TV, mas aí a gente fazia umas produções que eram mambembes, né? Não tinha grana, né? Existiam as ideias, mas não tinha recurso para elas, né? Então, foi algo, o que aconteceu? Ninguém via, né? Então, não deu certo, né? Vamos dizer assim. Agora, eu acrescentaria também a história da redução de custos, também facilidade de uso, né? Eu acho que o que também chama muita atenção na internet, né? E quando eu falo internet, está englobando todas as rede, navegação, tudo isso, é que ela é muito fácil, né? Ela é muito fácil, né? Assim, surpreende até, uma coisa para criança, né? Tanto que as crianças, né, quase instintivamente, elas aprendem a navegar, aprendem a postar, porque é uma brincadeira, né? A facilidade dela. Eu acho que isso também se junta, e aí mais fácil do que foi a era do livro, né? Onde você tinha que escrever, você tinha que editar, você tinha que revisar, né? E agora nós temos uma facilidade muito grande da expressão, né? Vamos dizer assim, o meu campo de trabalho está mais ligado à comunicação mesmo, sempre esteve, né? E eu achei também interessante quando você fala da eficácia, né? Do negócio de ver se a teoria ela é eficaz ou não, né? Quando ela vai para o chão, né? Quer dizer, quando ela vai para os fatos. E aí eu fico pensando que, quando eu estudei, eu fiz cinema, né? E o básico, né? Antes de fazer cinema, eu tinha que fazer o básico de comunicação, que eles chamavam, né? Na ECA. E a ECA é uma escola aqui da Universidade de São Paulo, né? De comunicação e artes. E eu me lembro muito que a gente estudou muito a teoria, né? Do emissor, a mensagem, o receptor, o código, né? O repertório. E isso funcionou por muito tempo, né? Era assim, era perfeito. O que eu sinto agora, pelo menos com o meu trabalho, é que isso aí não é mais assim. Quer dizer, essa teoria ela perdeu a sustentabilidade. Não diria assim, caducou, porque eu acho que, né, ela não caducou, mas ela também carece de mudança, né? De mudança nela, né? Nessa, vamos dizer, nessa coisa assim, alguém emite minha mensagem e alguém recebe, né? E por que isso é algo que é vivo para mim? Porque, na verdade, eu agora tenho me dedicado a escrever crônicas, né? Que eu chamo de web crônicas, para internet, né? Para portais e tal. E eu estou sempre nessa procura, né? Nessa pergunta, né?
está adequado, não está adequado. E aí quando você falou da tal cientista lá, do livro da cientista, e que ela levantou, né, que pelo que eu entendi, né, que jovens cientistas que de repente não conseguem publicar nas revistas científicas, né, que eles são quase que obrigados a fazer isso, né, tem que fazer, vão de repente tentando se adequar e perdendo, num certo sentido, taxas de inovação, né, que eles teriam. E isso, de uma certa maneira, eu também vivencio, né? Para também escrever para os portais, há um achatamento, vamos dizer, né, o tempo todo a pergunta é, aquele cara lá, todas aquelas pessoas que não faço ideia de quem são esses leitores, estão entendendo? A frase está direta? Ou seja, eu tenho um leitor que não é mais um leitor também vamos dizer, do livro, um leitor que estava formado. Eu tenho leitores agora em formação, eles estão entrando, né? E não sei se eu estou me fazendo entender, mas o que você falou acabou me suscitando essas questões, né? Então é isso, mas você falou bastante coisa, né? Então, você foi embora, né? Pois é. Fui longe. Mas seria por aí. Ok. Bom, Simone está aqui colocando, daqui a pouco eu volto, pessoal. Neste momento, a informação é essencial para que a decisão seja a mais certa possível. É ter convicção para a revolução e para a tomada de decisão. Mesmo não existindo certo ou errado, devemos analisar o que se propõe, se é viável ou não. Tudo bem, depois a gente vai falar sobre isso, então vamos... a Joyce já falou. Paulo, fala você. Oi, né, pô? Olha só, eu escrevi aí, cara. Eu estava tentando juntar tudo isso que você falou, com o Rafael, a Joyce. Cheguei lá até... Acho que eu vi uma coisa assim, entendeu? Seja eficaz, abandone o ego, seja múltiplo, tanto nos canais quanto nas ideias. Fique aberto, fique esperto também, né? Veja, analise, pense e não conclua nada, porque não é época de concluir. Eu acho que hoje em dia, se você parar, não, então é isso, pode crer que não vai ser, entendeu? Porque tudo já mudou. Então é um constante ver, analisar, pensar, ir para a direita, mais para a esquerda, virar um pouco para lá, olhar para um lado, olhar para o outro e batendo as cabeças com as outras formigas aí para encontrar sempre o melhor caminho, porque o caminho muda a todo momento. Legal. Fernando, fala aí. Deixa eu abrir aqui. Está aberto meu microfone? Tá aberto. Então, eu escutei... Hoje nós abrimos uma porta fantástica, né? Com a participação de todos. O Paulo mandou bem agora, antes a Xará Fernanda tinha mandado, o Nepô abriu a perspectiva do programa, da evolução do programa, né? Eu acho que a gente vive num momento de reposicionamento diário. A cada dia você tem que se reposicionar. Esse mundo em que a gente está vivendo é multidiverso e multipautado. Isso é uma complicação, isso não é só uma reivindicação, uma multi-reivindicação, mas é uma complicação que a gente não está acostumado a lidar. Claro que a tecnologia está mudando o cérebro, né, para que a gente se adapta a esse formato, principalmente para a gente que não nasceu plugado, né, e provoca uma necessidade de uma nova atitude. Essa nova atitude pode conter essas quatro recomendações que o Paulo acabou de dar. A mudança do comportamento vai provocar certamente uma nova maneira de agir. Essa é uma preocupação que eu tenho e estou sentindo que todos aqui presentes, né, todos que estão nesse grupo também têm. É isso que eu queria dizer. Bom, a Simone deixou o recado dela aqui. Então, falando do que vocês estão comentando, o que eu acho assim? A primeira coisa
é dizer o seguinte: essa ideia do certo e do errado, que a gente, na verdade, a Joyce começa com isso, ela não é uma coisa que tem a ver com... Quer dizer, tem a ver e não tem a ver, né? Se você pegar lá em 1910, ou pegar lá em 1850, você vai ter toda uma galera, uns filósofos, falando exatamente isso. Que é uma discussão assim, na ciência, por exemplo, né? Você nunca vai falar de certo ou errado, né? O pessoal que trabalha com ciência, né? Você não usa essa expressão, você vai usar sempre tá mais isso ou tá mais aquilo, né? E vai tentar apresentar números e dados, informações, para você poder chegar e comprovar alguma coisa, né? Senão vira uma percepção, um achismo, não sei do que. Então, eu não acho que é uma coisa que tem a ver com uma época que a gente está vivendo, né? Assim, não, a época agora, então é que a gente não tem mais certo ou errado. Não. O que acontece é que isso já é uma visão. Agora, obviamente, e aí tem a ver, né, que eu quero primeiro pontuar isso, que você vai pegar isso dentro de digamos assim, de um segmento da sociedade que sempre trabalha nessa direção. Agora, do ponto de vista da sociedade como um todo, essa visão ela vai tender a se espalhar muito, porque a gente está saindo de um ambiente controlado de ideias que uma tecnologia cognitiva intermediadora propicia ao longo de um longo tempo que ela vai exercendo o seu trabalho, versus um outro momento em que você tem uma tecnologia cognitiva reintermediadora que descontrola as ideias. Aí, nesse momento, a coisa vai para um ambiente completamente mais difícil ainda você trabalhar com certo e com errado, né? Porque aí você tem uma questão que fica muito mais difícil, né? Porque as coisas estão muito mais mutantes, o número de pessoas que você entra em contato é muito maior, né? As possibilidades que você tem de troca, então isso fica realmente mais complicado. Então eu só queria dizer que a minha posição não é que o certo e o errado tem a ver com esse momento agora. Eu acho que isso aí é uma coisa que toda a visão filosófica de mundo lida com isso. Agora, de fato... Só para não perder o fio da meada, só queria te perguntar uma coisa em relação a isso. Será que essa percepção nossa não tem a ver com o fato de a gente estar saindo de uma coisa impressa, que era mais rígida, que era uma Barça da vida? E é por isso que a gente está com essa impressão? Não, eu estou dizendo isso. Com certeza, isso que você está falando faz sentido. Porque isso faz sentido quando eu chamo isso de conhecimento líquido, em que a gente não pode afirmar mais as coisas com tanta categoria, né? Em que a gente tem que desconfiar cada vez mais. E isso tem a ver com essa história que você trouxe na semana passada da pasta, em que você coloca a questão que a gente tem que discutir pastas, que tem que discutir argumentos, que tem que discutir coisas que estão fora do nosso ego. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês vão encontrar essa discussão do certo e do errado ao longo de toda a discussão filosófica desde que o ser humano está aí. Então essa discussão, ela não é uma discussão do século XX ou do século XXI que a gente vai fazer agora. Ela já existe. O que a gente pode dizer é que ela se dissemina mais, ela se torna mais relevante, ela se torna mais presente, ela se torna mais emergente, né? Porque a gente realmente... Porque, na verdade, a gente está discutindo duas coisas aqui. E a gente tem que separar. E aí, para a gente não misturar as coisas. Uma coisa é falar o seguinte, que uma teoria está pronta ou não está pronta. Que aquela coisa é uma verdade ou não é uma verdade. Que é diferente do certo e do errado. Porque o certo e do errado tem uma coisa assim meio moral, né? Não, isso não é legal, isso não está certo fazer. Isso é errado fazer.
isso aqui está certo fazer. Aí eu estou fazendo isso porque eu acho que eu sou uma pessoa correta. Então isso é o certo ou o errado. Então isso tem a ver com conduta, tem a ver com ética. É uma discussão que, para a gente não embolar. A outra questão é a questão, são três coisas na verdade. Uma questão é a questão da conduta, que você pode dizer que existem condutas, digamos, mais corretas, menos corretas, ou com mais propriedade, com mais ética, com menos ética, que é uma discussão. A outra discussão é a questão de uma teoria que está pronta, que não está pronta, né? Isso que a Fernanda colocou, essa questão toda da teoria da comunicação, do emissor, do receptor, é uma discussão histórica. Não é que ela está eficaz ou pouco eficaz, obsoleta ou não. Não, ela foi histórica. Ela foi construída num determinado contexto, numa determinada conjuntura, para explicar determinados fenômenos. Os fenômenos mudaram, né? A televisão, né, ela foi construída para explicar muito a questão da mídia de massa, e de repente a mídia de massa mudou. Hoje existe uma outra mídia. Então ela, talvez para explicar a mídia de massa, se você for entender, né, se você tiver um determinado momento querendo entender o efeito do rádio num determinado lugar, que não usa a internet, está valendo aquela teoria. Só que se aquela comunidade já está usando a internet, etc., aquilo ali começa a não fazer tanto sentido, né? Então ela explica um tipo de tecnologia, explica um tipo de modelo. Só que as conjunturas vão mudando, os fenômenos vão acontecendo, novos fenômenos vão acontecendo, que fazem parte da vida, e que na verdade a gente desconhece esses fenômenos. Não é que eles são novos ou não. Eles simplesmente não tinham sido latentes, eles não eram evidentes. E tem uma coisa interessante, que é legal para a gente pensar sobre ciência, sobre a vida, que é a seguinte: a gente só para pensar nas coisas que incomodam a gente, né? Se não estiver incomodando, normalmente você não para pensar. Aquilo não te provoca um parar para pensar. Às vezes você está com aquela dorzinha, você fala assim, vai passar. Aí aquela dorzinha aumenta, você fala, está me incomodando. Aí chega um determinado momento, você fala, eu tenho que ir ao médico. Está me incomodando ao ponto que eu não tenho que ir ao médico. Aí você vai ao médico. Então aí você parou para ir ao médico. Então parou para pensar naquela dor, parou para discutir aquela dor com alguém. Então é a mesma coisa nas coisas que acontecem no mundo. A gente não parou para discutir revolução cognitiva no passado porque não tinha necessidade. Não existia essa questão. Entendeu? E de repente está acontecendo um fato que alguém conceituou que é a revolução cognitiva, outros estão chamando de revolução da informação, outros estão chamando de sociedade do conhecimento, outros estão chamando de, explosão da mídia. Então, Então a gente passa a ter que dar nome, passa a ter que ter teoria, passa a revisar filosofia, porque está incomodando. São coisas que estão acontecendo, são fenômenos que estão acontecendo que estão incomodando as pessoas. Incomoda a empresa, que não sabe lidar com isso, está incomodando a Dilma, está incomodando o Sérgio Cabral, está incomodando o Eduardo Paes, está incomodando a cidade, está incomodando as pessoas, então as pessoas têm que parar para pensar. Então a gente, na verdade, está entrando no mundo, né? A gente agora é como se a gente, de repente, essa discussão sobre os novos meios de comunicação entraram, digamos, para valer na pauta do país. Pela primeira vez, entrou para valer na pauta do país. Passou a ser um fato, um fenômeno, que ou o pessoal entende, ou as pessoas não vão conseguir lidar com esse novo fenômeno. Então isso entrou na mídia, assim, para valer, entrou na mídia. Quer dizer, era uma coisa meio periférica, né? Era assim, as empresas estão discutindo, a escola está discutindo, mas não era uma coisa assim popular. Agora se passou a ser popular. Essa discussão que a gente está fazendo aqui, hoje é uma discussão que interessaria estar num canal de televisão de massa. As pessoas teriam interesse em discutir isso. Uma semana atrás, não. Mas hoje, sim. Já virou um negócio assim que interessa muita gente. Então, mudou a perspectiva. Então, é isso que a Fernanda trouxe, né? E aí eu concordo. Isso fecha nisso, né? Aí tem isso, é verdade. Eu acho que esse de falar, facilidade de uso, né?
E na verdade, Fernando, assim, eu sou do tempo que começou a internet, que eu comecei a mexer com a internet em 92. Quando eu comecei a usar não era nada fácil. Era tudo em DOS, né? Tudo código, né? Então essa facilidade de uso que a gente tem hoje foi um longo período, né? Aí nós tivemos camadas, né? Que foram sendo colocadas, né? O Facebook aí uma das últimas camadas, né? E tiveram várias antes, né? Em que foi cada vez mais facilitando o uso do negócio, né? Ao ponto da gente já estar falando em óculos, né? Do Google, né? Em que você vai olhar para as coisas e você vai meio que ter a internet, né? Ter toda essa relação toda andando na rua, né? Sem precisar ter nenhuma tela, né? A tela já é teu olho praticamente, né? Então isso também faz uma mudança muito grande dentro do processo, né? Essa questão que o Alex coloca, né, ele pergunta, né, se nós já seríamos espécies diferentes. Eu acho que sim. A minha teoria sobre a escola, né, e eu acho que essa minha teoria sobre política, eu acho que tem a ver. Nós somos, quer dizer, partindo do princípio que nós somos homos tecnológicos, as pessoas que usam profundamente uma dada tecnologia, ela passa a ser uma pessoa mutante, né? E a gente já é realmente pessoas mutantes. E na verdade, essas pessoas mutantes, e é isso que eu percebi estudando, né, o fenômeno da revolução cognitiva do papel, o impresso, o que eu percebi foi que as pessoas demoraram esses anos todos, esses 350 anos, para fazer com que aquela mutação interna se transformasse numa mutação externa, social. Então eu acho que a gente agora, essa ida para a rua, assim, o que tem assim de latente, o que as pessoas estão falando, é dizer o seguinte: gente, eu quero que a sociedade seja igual ao Facebook. É isso que as pessoas estão falando. As pessoas estão indo para a rua para dizer isso. Olha, galera, eu quero que o mundo seja igual ao Facebook. Eu quero que tudo seja igual ao Facebook. Simples daquele jeito. Que eu possa conversar, que eu possa decidir da minha casa, que eu possa clicar nas coisas e tomar as decisões, que eu possa melhorar o transporte, que eu possa interferir nas coisas assim, desse jeito, que eu faço no Facebook. É assim que as pessoas querem. Aí as pessoas vão dizer: pô, você é maluco? Não, não é maluquice, é assim. É assim que eu quero. Eu já estou fazendo isso no banco, eu já estou comprando ingresso pela internet, eu já estou comprando passagem pela internet. Eu quero decidir a minha vida pela internet. Eu quero mudar a escola pela internet. Eu quero votar pela internet. Eu quero decidir as leis pela internet. Eu quero fazer tudo pela internet. Eu não quero mais sair para a rua. As pessoas não querem ir para a rua. As pessoas vão para a rua em último caso. Está entendendo? Numa situação em que a pessoa vê: não tem mais jeito. Isso aqui eu vou para a rua. Mas assim, o que a gente não puder fazer de casa, a gente vai querer fazer de casa. Então o Pierre Levy falou isso no jornal, eu também já tinha dito isso aqui, né? Essa ideia de que as pessoas não querem ir para a rua, não sei o quê. As pessoas não querem mesmo. E eu não quero ir para o banco. Não quero comprar ingresso. E eu quero fazer uma opção de coisa pela internet, eu quero decidir coisa. E eu não preciso ir para a rua para uma série de coisas. Se eu puder fazer pela internet, eu vou fazer. Agora, o que eu não puder fazer pela internet, porque as pessoas estiverem me atrapalhando, aí sim eu quero ir para a rua. Então é uma mudança realmente gigantesca de maneira de pensar, né? Então a gente tem que pensar isso desse novo ponto de vista, né? Então era mais ou menos isso que eu não sei se faltou alguma coisa aí que vocês queriam comentar. A Simone colocou aqui. Devemos analisar o que se propõe ser viável ou não. É verdade, agora a gente está numa fase de negociação, né? Como é que vai ser a negociação dessa nova espécie com a espécie antiga, né? Porque as organizações e os interesses, principalmente, eu não digo nem as organizações, mas os interesses das pessoas que estão há anos se beneficiando do modelo atual, essas pessoas não vão abrir mão dos seus interesses. Então aí que está o problema. Foi aí que o bicho pegou e levou à radicalização da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi tão radical
Porque não houve um processo de negociação ao longo desses anos. As pessoas não aceitavam. E aí as pessoas foram obrigadas a ter uma atitude muito radical. E é o que vai acontecer. Fala. Pensando sobre isso que você falou agora, sobre essas duas espécies que estão em negociação, algumas teorias dizem que o Homo sapiens conviveu com uma outra espécie, vamos dizer, humana, em conjunto. E que ele ganhou essa corrida da evolução porque ele tinha tecnologia, que era o fogo. E os dois bateram de frente e ele ganhou na força. Então pode ser isso que aconteça. A tecnologia vai resolver de novo, assim. Quem está mais adaptado com aquilo que você falou da tecnoecologia, quem está mais adaptado vai sobreviver. Porque o que acontece aí, Alex, é interessante você estar falando, e concordo. O que acontece? Você está numa startup, é o exemplo típico, né? A startup, por exemplo, o TaxiBit, ele consegue fazer de uma forma muito mais barata, muito mais eficiente, muito mais adaptada a esse mundo de muito mais gente, uma coisa que a cooperativa não consegue fazer. Então, o TaxiBit eu considero assim, tudo que você quiser discutir de mundo 2.0, de revolução cognitiva, de novas tecnologias, você dá uma olhada no TaxiBit. Pega aquele artigo, aquela matéria, não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz a entrevista com o taxista. Ele está dizendo aquilo ali. O que ele está dizendo é isso que a gente está falando aqui. Um taxista não é um cara que fez pós-doc, ou um cara que fez doutorado, ou mestrado, ou pós-graduação, não leu nenhum livro de Pierre Levy, não leu nenhum livro de Castells. Ele simplesmente chegou lá e disse, olha, as cooperativas vão acabar, porque esse modelo aqui de ser avaliado é muito melhor. Então não é uma discussão teórica, é uma discussão concreta, objetiva, que é isso que você falou. São tecnologias muito mais eficientes para lidar com essa complexidade que a gente tem. E quem não entrar nisso vai deixar de ser competitivo. É isso. E a espécie mais competitiva sempre vence. Entendeu? Sempre vence. Porque ela é mais adaptável. Você pode criar você pode criar coisas artificiais. Você pode dizer que agora é proibido, como as cooperativas de táxi de São Paulo. Não, agora está proibido os aplicativos. Aí os caras vão usar o aplicativo, né, clandestinamente. Está proibido o uso de downloads. Não pode dar download não, né? Tá bom, obrigado pela informação. E nem continua dando download. Entendeu? Você não tem como controlar. Então tudo que você não tem como controlar, não adianta fazer lei. Essa é uma verdade do direito, né? Que é uma história básica do direito. Né? Que o cara que inventou a primeira lei do mundo, ele inventou uma coisa que é o seguinte: toda lei só existe se houver capacidade de fiscalização. Se você criar uma lei que não houver capacidade de fiscalização, aquela lei simplesmente ela deixa de existir. Você chegar na praia, né, antigamente, né, você dizia assim, olha, você não pode ir na praia com trajes minúsculos. Aí se você coloca lá 20 mil pessoas de biquíni pequeno na praia, acabou a discussão. Você pode fazer a lei que você quiser, você pode botar o número de polícias que você quiser, e alguém vai chegar, como é agora a discussão sobre o tráfico de droga, que alguém chega e fala, olha, gastamos aqui. Que é o que os americanos estão fazendo, né? O americano eu acho que eles têm essa capacidade, né, de custo-benefício muito forte. Eu fiz o cálculo. Os juízes americanos, conservadores, republicanos, o cara chega assim, olha, galera, nós gastamos no último ano X bilhões para coibir o tráfico de drogas, o resultado foi X, não está funcionando, vamos liberar isso aí. Vamos liberar, estamos gastando muito dinheiro, podia investir em outra coisa. Quem quiser cheirar, cheira, quem quiser fumar, fuma, e acabou. Vai ser que nem bebida alcoólica. E vamos parar de fazer essa frescura aqui. A discussão é custo-benefício. Ponto. Sai da questão moral. Então essa é a discussão, entendeu? Então eu acho que não adianta. O Ferreira Goulart tem uma frase, eu gosto muito do Ferreira Goulart, ele tem uma frase que ele diz assim, tudo que é artificial não dura. E aí ele fala do socialismo, né? Ele falou, o capitalismo não foi um movimento, o capitalismo não foi um projeto político, ele aconteceu. Foi
não houve assim um movimento capitalista, né? Assim, em que houve uma revolução capitalista, que as pessoas tomaram a... Foi assim, tudo bem, a Revolução Francesa foi um pré-capitalismo, né? Mas em termos de movimento econômico, né? E aí que ele falou, não, o socialismo foi um movimento pensado, discutido, teórico, filosófico e científico que não funcionou. Na prática, não funcionou. E na minha opinião, quando a gente for caminhar nessa direção, o capitalismo ele vai se transformar cada vez numa coisa mais social, né? Se alguém quer diminuir a taxa se alguém imagina diminuir a taxa de diversidade no mundo, tem que aprofundar os conceitos capitalistas, porque o conceito capitalista vai acabar levando ele vai levar a uma taxa menor de desigualdade do que a gente possa imaginar, né? Que se você pegar pré-capitalismo, né, quando a gente vai falar de feudalismo, a diferença era muito mais abissal do que é hoje. Aí você vai dizer, não, mas pô, peraí, olha aí o mundo como está, etc. Tal. Porque a gente não pode ver o capitalismo fora da revolução, da ditadura cognitiva, né? Então a gente agora vai entrar numa primavera em que a gente vai ter aí um período muito forte aí de questionamento desses modelos todos que a gente tem, e a gente não pode dizer que o capitalismo, né, que a gente tem hoje é o capitalismo que a gente vai ter amanhã. Você vai pegar um conjunto de autores aí, o Prahalá, você vai pegar esse Gary Hamel, você vai pegar o Peter Senge, você vai pegar um conjunto de autores americanos que estão tendo uma discussão muito forte nos Estados Unidos, com bastante espaço na mídia, justamente falando dessa reforma, né, de um capitalismo de princípios, né, que ele perdeu completamente os princípios, né. Mas eu queria dar a última rodada aí na galera, né, e queria ouvir vocês aí, queria que o pessoal falasse um pouco aí do que foi aí relevante no dia de hoje para a gente fechar o nosso encontro aí. Pode falar com calma, né, do que foi o nosso dia de hoje, o que ficou mais importante para cada um, para a gente fazer um fecho. Quem quer falar? Posso falar? Pode, claro. Tá. Primeiro, de novo, né, o terceiro encontro seguido que quebra a casa. Assim. Eu chego com algumas poucas certezas e saio com mais dúvidas do que antes. Isso é muito bom. Eu gostei muito do que o Paulo colocou ali nos comentários, né, aqueles 3 pontos dele. Eu até anotei aqui e vou pensar mais sobre ele, sobre eficácia, ser múltiplo, continuar aberto, analisar, reanalisar, pensar. É bem bacana esse... só um parênteses, Alex. Paulo, eu não comentei, mas eu achei muito legal também. Eu acho que você conseguiu fazer uma ótima síntese do que significa, assim, do que a gente... Qual é a boa postura, né, para a gente poder lidar com esse mundo complexo, né, e mutante que a gente está vivendo. Fecha parênteses, continua, Alex. Exatamente, ficou muito bom. E aí eu anotei 3 pontos aqui que, a gente falou um monte de coisa, não dá para resumir, porque eu acho que eu nem entendi tudo ainda está borbulhando aqui na cabeça. Mas o primeiro ponto é que não dá para fechar a questão, que aí fala muito com o que o Paulo anotou lá, que não tem, com tudo isso que a gente falou hoje, a gente não tem como, nem em termos de teoria, nem em termos de filosofia, nem em termos ético, em nada, assim, a gente consegue fechar a questão nem ontem, nem hoje, e nem pensar nisso para amanhã, porque as coisas são rápidas, são mutáveis, são horizontais. Isso que o Nepo falou, que as pessoas querem que o mundo seja o Facebook, faz muito sentido, mas muito sentido. Eu estava discutindo com o pessoal hoje no próprio Facebook sobre política, sobre modo de voto, e a gente meio que chegou a uma conclusão que, para a gente, o modo mais correto não é o termo, mas o
que a gente acreditava mais de que seja o futuro de uma votação é exatamente isso, assim, a gente poder participar de toda e qualquer decisão sem ter um representante. Nós somos nossos próprios representantes, quem toma as decisões sou eu, e eu faço microvotos, eu voto todo dia em todas as questões que todo mundo levanta. E eu tenho o mesmo peso do cara que seja um congressista, ou um cara lá da Amazônia, ou eu aqui em Porto Alegre. Que é bem isso que é o Facebook, né? Todo mundo tem o mesmo peso, é o horizontal completo. E aí eu gostei muito do que o Nepo falou sobre o homos tecnológicos digitais, e essa coisa do ser humano hoje ser meio mutante. Eu lembrei também que a Marta Gabriel fala um pouco disso, né? Que nós somos... Eu não lembro agora o termo que ela usa, mas é bem isso aí. É o ciborgue que a gente está se tornando. E como você citou, né, sobre o óculos e essa computação vestível daqui, que vai ter relógio, implante, tatuagem, chip para tudo que é lado, sensor para todos os lados da casa. Então, de novo, a tecnologia saindo do homem e voltando, e em todos os lugares mudando cada vez mais essas coisas, assim. E, bom, é mais ou menos isso. Na minha cabeça as coisas ainda estão se formatando, mas foi sensacional. Hoje foi até melhor do que a semana passada. Muito bom. Legal, beleza. Quem quer falar? Posso falar? Pode. Ai, nossa, hoje foi realmente uma porrada. Eu já estava meio transtornada antes de começar a aula e agora então eu estou aqui surtando. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, assim, porque a gente fica o tempo todo quebrando a cabeça. Eu acredito que tem vários empresários aí no grupo, e a gente fica muito tempo quebrando a cabeça e pensando, caramba, qual é o próximo passo, né? O que você vai fazer da tua vida agora e para que lado que você vai? E com todas essas coisas surgindo, essa tecnologia, e eu acho que teve quando você tocou aqui no assunto do táxi beat e do táxi normal, parece que deu um estalo, assim, sabe? Porque não tem, na verdade, assim, a resposta está aí, não existe outro caminho que não seja esse. Quem não caminhar pela tecnologia, quem não for por esse caminho, quem não procurar fazer do seu negócio um Facebook para as pessoas, onde elas possam interagir, decidir, construir sozinhas o que está na cabeça delas, gerar uma coletividade e um pensamento, um feedback coletivo, onde você possa construir qualquer negócio dentro desse estilo de pensar, tá morto, sabe? Então, assim, esse é o caminho de todos nós. A gente vai ter que criar os nossos tax beats, a gente vai ter que começar a pensar muito dessa maneira, sabe? E não pensar que existe uma frustração, não, muito pelo contrário, que é um desafio, e é um desafio muito bacana, principalmente para todas as pessoas que estão aqui pensando nisso, porque somos uma minoria ridícula, né, da população que está pensando nisso. E eu acho que a gente tem aí um papel fundamental de ajudar a estruturar e pensar em novas maneiras de, não sei, de organizar tudo isso que está acontecendo, ou de pensar em possibilidades, ou de abrir mais possibilidades. Enfim, eu estou muito feliz, assim, de estar fazendo parte desse grupo, de verdade. Legal. Quem quer falar? Rafael, fala você, Malhado. Ok. Anotando tudo aqui no bloquinho. Acho que assim como todos, saber que realmente hoje foi um dia bastante produtivo e ainda a gente levantou bastante questões, enfim. Eu acho que fica um pouquinho de, não só de hoje como de outros dias, um pouquinho de cada coisa que a gente já falou,
desse novo ambiente, desse novo modelo de organização, e para isso essas novas percepções que a gente deve ter. E aí, quando eu disse dos outros programas, dos outros grupos, as novas percepções foi logo no primeiro, que eu nem pude participar, mas acompanhei depois. Como eu estava escrevendo ali embaixo, né, nas mensagens, a Joyce até me ajudou um pouco a questão de não abre a pasta agora. Eu estava tentando abrir a pasta e me dei com uma situação parecida com um computador, tipo, não tá dando problema aqui, e talvez não seja realmente a hora de abrir uma pasta, e sim de tentar juntar os arquivos e ver depois a abertura da pasta. Mas dentro de tudo aquilo que a gente falou também, do certo e do errado, acho que é mais uma maneira, ou mais um pensamento de não abra a pasta agora, espere isso tudo que está borbulhando dar uma mornada aqui no cérebro e tal. Mas tentando resumir, né, depois dessas histórias todas, pensar que a gente está nesse momento de transição, nesse comportamento que a gente ainda não consegue definir para onde vai exatamente, mas sabe que existem essas novas possibilidades, essas múltiplas possibilidades, e talvez seja por isso que a Joyce falou nesse não certo e errado, porque como tem muita possibilidade, você pode arriscar e voltar atrás, né? Enfim, e como o Alex falou antes das formigas também, que elas batem cabeças umas nas outras, buscando essa informação, essas possibilidades. Então acho que é por isso, assim, esse certo e errado não tem, são dúvidas que a gente está passando, e a gente está tentando reformular esse monte de ideias que a internet traz, né, nesse novo ambiente. Enfim, por aí. Legal. Paulo, fala você. Poxa, foi muito bom mesmo, ainda mais tendo perdido a aula anterior, me amarrei demais. Como sempre, termino completamente embolada da cabeça. Uma coisa só que o Rafael estava falando aí, a gente não fica na dúvida de para onde vai. A gente não sabe para onde vai. O pior é se acostumar com isso. Entendeu? Para quem, como a Joyce estava falando, é empresário, para quem realmente não sabe, porque hoje tudo está uma maravilha e amanhã a coisa desanda quase que completamente, você tem que encontrar novos caminhos, a gente mais ou menos se acostuma com isso. Mas essa situação, eu acho que atingiu a vida como um todo, em todos os aspectos. Você não tem muita certeza de para onde vai, porque você não tem muita certeza de para onde o mundo vai. Você não pode traçar um caminho para você se o mundo está mudando a cada 2, 3 minutos. Então, velho, relaxar e ir para onde der para ir. Tentar sempre ir para o melhor caminho. Foi muito bom hoje. Beleza, Fernando, fala aí. Para mim foi uma abertura as luzes se acenderam, né? Estão me escutando? Tá. Nós abrimos hoje uma grande porta. O que eu estou achando aqui é que inovar para as empresas é a única opção que existe. Elas têm que se destruir para reconstruir. Não vejo outro caminho no futuro. As que não se repensarem muito seriamente, e assim também nós, né? Se nós não nos repensarmos e reposicionarmos, a gente vai estar completamente fora de combate. Isso é o que eu gostei muito dessa reunião. Foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira em que a gente foi mais fundo, a primeira de uma série delas, que eu desejo que as outras, a cada dia, a gente se aprofunde mais nesse tema, né?
em que a gente começa a entender um pouco essas mudanças que a gente vai vivendo e convivendo com as incertezas. É isso. No mais, desejo a todos uma boa noite. Estamos terminando hoje com, eu diria que minha nota é 10. Maravilha, Fernanda. Bom, numa palavra, hoje foi intenso, né? Gostei bastante, acho que concordo com tudo isso aí, que todos falaram, com o Fernando, com o Paulo. O que eu fico pensando assim é que estamos em processo, né? Mas ao contrário do passado, a gente não dá para fechar para balanço, né? A gente tem que pensar andando, né? E é o que a gente está fazendo, né? Então, foi muito bom. Aqui no caso da Simone, ela está dizendo, para mim o mais importante é a exposição de opiniões diferentes, questões abordadas que ficaram mais restritas individualmente. Gostei muito sobre o controle das ideias, sobre tecnologias intermediadoras, cujas características é reforçar o modelo, e a exposição da demora da Revolução Francesa, 350 anos, diante dessa situação atual que vivemos. Fiquei na dúvida sobre a lição de casa. Bolo, fortes interesses, conservadorismo. Aí eu não entendi, mas de qualquer maneira deve ser a lição de casa que ela vai fazer, né, Fernando? Né, Simone? Então tudo bem. Para mim também foi um dia ótimo. Acho que tem uma característica que vocês talvez tenham, não sei, uma intuição, que eu acho que a gente está hoje no epicentro, né, de uma grande mudança. E quando a gente percebe que aquilo que a gente está aqui filosofando, teorizando, etc., tal, está de fato acontecendo, né, na prática, e a gente está vendo isso, aí a gente começa a achar que as coisas estão fazendo sentido, né, mais fortemente. Então acho que isso tudo que está acontecendo agora vai dar um impulso muito grande para a sociedade encarar de uma forma mais séria isso tudo que está acontecendo, porque está todo mundo empurrando com a barriga. É como se fosse aquele imposto de renda que tem que fazer e ninguém quer fazer, e de repente chegou de uma hora para outra a conta, né? Dizendo, ó, agora não dá mais para adiar o imposto de renda. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho muito interessante, né? Está vivendo um momento muito interessante, e a coisa que mais me preocupa, assim, nessa história toda é a gente conseguir realmente reduzir a taxa de sofrimento dessa passagem, dessa mudança, e evitar ao máximo, né, assim, que sem necessidade de bobeira aconteçam mortes desnecessárias, sabe? Porque se a velha ordem e a nova ordem não se entenderem, né, você vê que tem aí já todo um movimento aí muito radicalizado, né, que vai meio que no bolo, né? Então realmente eu espero que não aconteça, né, coisas desse tipo, né? Porque, sei lá, a gente fica meio se sentindo responsável, né, para ajudar ao máximo, né, que as pessoas entendam, que a gente possa acelerar o processo, mas tem sempre aquele limite do que a gente pode fazer, né? E a gente então fica torcendo apenas, né? E vamos embora, a gente está caminhando. Amanhã eu boto o vídeo do nosso encontro, vou produzir o vídeo, a gente já vai entrar agora no nosso próximo encontro, né? Falando da própria revolução cognitiva, aprofundando já, né, o próprio conceito da revolução cognitiva, todo o seu desdobramento, né, os motivos, né, que levam à revolução cognitiva e tudo. E a gente, semana que vem, retoma aí o nosso caminho. Desejar uma boa noite para todo mundo, foi muito bom estar com vocês, vocês estão provocando em mim também várias reflexões, e vocês vão ver essas reflexões aí nos vídeos da aula e fora dela. Obrigado para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Foi muito bom mesmo. Boa noite. Valeu.